Você já imaginou como seria se existisse um relato histórico perdido, escrito por ninguém menos que Pôncio Pilatos, o governador romano, sobre a aparência de Jesus? Pois é, essa história bíblica contém uma carta de Pilatos ao imperador Tibério, revelando características físicas de Jesus que você nunca imaginou. O mais impressionante é que essas informações estão completamente fora dos evangelhos e oferecem uma visão única e surpreendente sobre a aparência do Nazareno. Um olhar nunca antes descrito, que traz uma nova perspectiva sobre quem realmente foi Jesus. Mas não é só isso. Pilatos também fala sobre os milagres de Jesus e os eventos que marcaram a sua vida, julgamento e crucificação. E acredite, ele vai mais longe ao revelar detalhes que podem mudar tudo o que sabemos sobre a ressurreição de Cristo. Esse relato se torna uma janela para o passado, nos levando a compreender não apenas a figura histórica de Jesus, mas também o impacto espiritual que ele teve e continua tendo até hoje. É algo que, se você nunca ouviu, vai realmente te surpreender. Agora, prepare-se para mergulhar em um dos relatos mais fascinantes e pouco conhecidos da história. O que você vai descobrir aqui vai te fazer olhar para a figura de Jesus de uma maneira completamente nova. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para continuar explorando histórias como essa, que revelam os mistérios mais profundos da Bíblia. No cenário histórico em que Pôncio Pilatos vivia, ele não era apenas o governador da Judéia, mas também alguém que constantemente enfrentava tensões políticas e religiosas. Essa história bíblica começa quando Pilatos, ao se deparar com eventos extraordinários envolvendo um homem chamado Jesus de Nazaré, sente a necessidade de registrar tudo. Nessa carta ao imperador Tibério, ele detalha tudo o que viu, tentando explicar os acontecimentos que pareciam fugir à lógica do império. Esse relato tem um poder imenso, pois nos traz uma visão rara do ponto de vista romano sobre o que estava acontecendo com Jesus e o impacto de suas palavras e ações. Mas o que exatamente levou Pilatos a escrever uma carta tão detalhada? O governador não apenas descreve sua preocupação com o comportamento dos sacerdotes e a instabilidade política da Judéia, mas também se vê tocado pelo impacto das ações de Jesus. Ele nos deixa uma pista importante sobre a visão romana dos eventos e nos ajuda a entender como o império estava reagindo aos movimentos religiosos e ao surgimento de uma figura como Jesus. Com esse ensinamento, podemos aprender sobre a importância de registrar os momentos históricos, especialmente aqueles que podem mudar os rumos de uma nação. Essa carta de Pilatos não é apenas um simples relato político, mas também uma tentativa de Pilatos de compreender algo maior do que ele imaginava ser possível. A história de Jesus, com seus milagres e ensinamentos, começa a tomar um rumo que ultrapassa os limites do que os romanos estavam acostumados a ver. Pilatos, como governante, deve ter sentido um peso profundo ao perceber que algo muito além da política estava acontecendo. Isso é uma lição para nós. Em momentos de grande transformação, devemos estar atentos ao que acontece ao nosso redor e perceber os sinais que surgem. Ao escrever essa carta, Pilatos também reflete sobre sua própria situação e as dificuldades em controlar uma população tão rebelde e imprevisível. Isso nos traz uma lição sobre a necessidade de ter controle sobre o que está ao nosso alcance, mas também nos ensina que nem tudo pode ser controlado, especialmente quando há uma força maior em jogo. Em tempos de crise, a resposta não está em lutar contra as correntes da mudança, mas em entender o que elas realmente significam. A reflexão de Pilatos nos ensina a olhar mais profundamente para as situações que vivemos e buscar compreensões mais profundas sobre os eventos que nos afetam. E claro,
A carta de Pilatos também nos ensina a importância da liderança responsável, da análise cuidadosa e da tomada de decisões com base em fatos e não apenas em suposições. Pilatos, ao escrever para Tibério, tenta também justificar suas ações perante o imperador, mas ao mesmo tempo tenta encontrar um caminho que preserve sua autoridade. Isso nos ensina que, em momentos de grande responsabilidade, não podemos agir por impulso, mas devemos analisar as consequências de cada escolha que fazemos. Essa história bíblica, com todo o contexto de tensão e desafio, continua a ser relevante hoje, em tempos onde as decisões de um líder podem afetar não só seu país, mas o mundo. O dilema de Pilatos ao julgar Jesus é uma parte central dessa história bíblica. Pilatos, como representante do Império Romano, tinha a responsabilidade de manter a ordem, mas ao mesmo tempo se via diante de algo que não podia ser facilmente explicado. Ele sabia que Jesus não era um agitador político, mas alguém cujos ensinamentos eram disruptivos para a tradição religiosa da época. A situação de Pilatos, com sua autoridade contestada por diversas facções, traz uma lição importante sobre como é difícil, muitas vezes, tomar decisões em momentos de grande pressão. Assim como ele, nós também enfrentamos dilemas morais que exigem coragem para fazer o que é certo, mesmo quando as consequências não são claras. O dilema de Pilatos nos ensina que, em momentos de crise, devemos ser capazes de distinguir o que é justo do que é conveniente. Pilatos, ao perceber que Jesus não era culpado de nenhuma transgressão grave, ainda assim se via pressionado pela multidão e pelas lideranças religiosas a tomar uma decisão que satisfizesse a todos. Ele sabia que, se não tomasse uma atitude, sua posição poderia ser questionada. Mas também sabia que a vida de um homem inocente estava em jogo. Esse ensinamento é poderoso, pois nos lembra de que, em tempos de grandes decisões, não devemos agir apenas por pressão externa, mas sim buscar a justiça, mesmo que ela não seja a escolha mais popular. Pilatos, no fundo, tenta proteger Jesus de uma morte injusta, mas a pressão política e social de sua posição acaba falando mais alto. Ele oferece Jesus à multidão, mesmo sabendo que isso vai contra o que ele acredita ser certo. Essa situação ilustra como muitas vezes em nossas vidas, quando estamos em posições de liderança ou responsabilidade, podemos ser tentados a fazer escolhas que vão contra nossa ética para manter a paz ou o status quo. E o grande ensinamento aqui é que, ao ceder a essas pressões, podemos acabar sacrificando algo muito maior: nossa integridade e nosso compromisso com o que é verdadeiramente justo. Pilatos também nos ensina a refletir sobre o poder que a multidão e as opiniões públicas exercem sobre nós. Ele sabia que a população de Jerusalém estava inflamada e com sede de justiça, mas ele, como líder, tinha a responsabilidade de agir com sabedoria e discernimento. Não devemos nunca subestimar o poder da opinião popular, mas também não podemos deixar que ela nos guie para decisões precipitadas e erradas. Pilatos, ao tentar proteger Jesus, se viu preso entre a espada e a parede. E a lição que tiramos disso é a necessidade de tomar decisões ponderadas, baseadas em princípios e não em reações imediatas. Essa história também nos faz pensar sobre os momentos em que, em nossa própria vida, nos encontramos entre proteger o que é certo e ceder às expectativas de outros. Quando enfrentamos dilemas, seja no trabalho, em casa ou na sociedade, a pressão externa pode nos levar a fazer escolhas que não condizem com nossos valores. Pilatos, ao tentar proteger Jesus, nos lembra da importância de ter coragem para fazer o que é certo, mesmo que o mundo à nossa volta não compreenda.
E isso nos abre para o próximo tópico, sobre a sabedoria dos ensinamentos de Jesus e como ele influenciou até aqueles que eram seus inimigos. Na carta de Pilatos, uma das revelações mais surpreendentes é a descrição que ele faz sobre o rosto e a cor dos olhos de Jesus. Essa história bíblica nos permite ver Jesus não apenas como uma figura espiritual, mas como uma pessoa real, com características físicas que marcaram profundamente aqueles que o observaram. Pilatos não apenas relata os acontecimentos milagrosos, mas também descreve a aparência de Jesus de maneira detalhada, algo que é incomum para os relatos históricos da época. Essa descrição revela uma faceta humana e acessível de Jesus, que foge das representações tradicionais e muitas vezes idealizadas. O olhar de Jesus, conforme descrito por Pilatos, é algo que se destaca por sua profundidade e serenidade. Pilatos menciona que seus olhos eram penetrantes, como se carregassem uma sabedoria além da compreensão humana. Em sua convivência com tantas figuras poderosas, o governador romano observou que Jesus possuía uma calma que transmitia autoridade, mas sem a necessidade de impondo-se ou ameaçar. Ele não era apenas uma figura de liderança religiosa. Jesus era alguém que emanava paz e sabedoria por onde passava. Esse detalhe sobre a cor e o olhar de Jesus nos ensina que, por vezes, a verdadeira liderança não está em gritar ou forçar respeito, mas em ser capaz de transmitir uma autoridade tranquila e natural. Muitas vezes, nas Escrituras, o foco é dado às palavras de Jesus, mas a carta de Pilatos revela algo diferente: o impacto de sua presença física. Para Pilatos, um homem tão focado em questões de poder, Jesus não era apenas mais um pregador, mas alguém que atraía multidões com sua presença serena e poderosa. Isso nos traz um ensinamento importante. A nossa presença no mundo também transmite algo aos outros. O modo como nos comportamos, como olhamos e interagimos com as pessoas, tem um poder silencioso que pode inspirar e influenciar. Ao descrever o rosto de Jesus, Pilatos também revela um contraste com os líderes religiosos e políticos da época. Enquanto aqueles homens eram conhecidos por sua hipocrisia e arrogância, Jesus se destacava por sua simplicidade e humildade. O rosto de Jesus, com suas expressões serenas e olhos cheios de compaixão, era um reflexo de seus ensinamentos. Ele não pregava a violência ou o egoísmo, mas a humildade, a paz e a compaixão. Essa história bíblica não só ilustra como a aparência de Jesus impactou os que o viam, mas também nos ensina a refletir sobre como nossas ações e atitudes podem refletir nossas crenças. Essa descrição detalhada de Jesus nos faz pensar sobre o valor de sermos autênticos e verdadeiros em nossa vida cotidiana. Assim como Jesus, que não buscava impressões artificiais ou falsas aparências, devemos aprender a ser quem realmente somos, sem a necessidade de agradar ou impressionar. Pilatos, ao descrever Jesus com tais palavras, nos transmite um ensinamento valioso. O verdadeiro poder não está em como nos mostramos aos outros, mas em como vivemos de acordo com nossos valores mais profundos. E esse é um exemplo que poucos líderes da época de Jesus e até mesmo de nossos dias conseguiram emular. Pilatos não era uma pessoa facilmente impressionável, mas os milagres de Jesus causaram-lhe uma sensação de desconforto, misturada com admiração. Essa história bíblica revela como as ações de Jesus, como a cura dos doentes, a multiplicação dos pães e o andar sobre as águas, impactaram até mesmo os romanos. Embora Pilatos estivesse inicialmente cético sobre o que acontecia ao seu redor, ele não pôde deixar de notar a energia e a força que emanavam de Jesus. Para Pilatos, isso era um enigma.
Como alguém tão simples, sem o aparato de poder que os romanos conheciam, conseguia realizar feitos tão grandiosos? Isso nos ensina que, muitas vezes, a verdadeira força não está no poder que temos à disposição, mas na maneira como escolhemos utilizá-lo para o bem. O impacto dos milagres de Jesus vai além de uma simples admiração. Pilatos, como qualquer outro romano, entendia o poder e a autoridade que um homem poderia ter ao realizar feitos extraordinários, mas Jesus se destacou ao fazer essas coisas sem usar da violência ou da opressão. Ele curava com palavras, acalmava tempestades com gestos simples e transformava situações desesperadoras em momentos de esperança. Para Pilatos, isso era um enigma. Como alguém tão simples, sem o aparato de poder que os romanos conheciam, conseguia realizar feitos tão grandiosos? Isso nos ensina que, muitas vezes, a verdadeira força não está no poder que temos à disposição, mas na maneira como escolhemos utilizá-lo para o bem. Pilatos percebe que os milagres de Jesus não eram apenas feitos sobrenaturais, mas também mensagens profundas. Cada cura, cada evento parecia carregar uma lição que transcende o momento físico. Por exemplo, quando Jesus cura os cegos e os aleijados, ele não apenas realiza um milagre físico, mas transmite um ensinamento sobre a fé e a mudança interior. Para o governador romano, isso era ainda mais intrigante, pois Jesus não usava os milagres para ganhar poder ou seguidores, mas para ensinar algo mais profundo, algo que ninguém até então parecia ter a capacidade de explicar de forma tão clara e simples. Os milagres de Jesus, portanto, começam a moldar a percepção que Pilatos tinha não apenas do homem, mas do movimento que ele representava. Pilatos, em sua posição, estava acostumado a ver rebeliões e movimentos populares, mas nunca algo tão pacífico e tão transformador como o que ele estava presenciando com Jesus. Cada milagre se tornava uma maneira de Jesus mostrar que havia algo muito maior em jogo do que apenas uma disputa por poder ou controle. Era uma luta pela verdade, pela cura e pelo reino de Deus. Isso nos deixa uma importante lição. Quando estamos diante de algo maior que nós, como uma causa ou uma missão que transcende as aparências, é fundamental estarmos atentos e, mais importante, dispostos a aprender com isso. Esses milagres também revelam a natureza de um líder verdadeiro. Jesus não usava os seus feitos para se afirmar ou dominar, mas para servir e para mostrar a verdadeira compaixão. Pilatos, como líder, provavelmente observava isso com uma mistura de respeito e dúvida. Ele sabia que, ao contrário de outros líderes, Jesus não estava buscando sua própria glória, mas um propósito maior. Essa história bíblica, com seus milagres e ensinamentos, nos lembra que o impacto de nossas ações vai muito além do que podemos ver à primeira vista. Muitas vezes, o verdadeiro poder está no impacto positivo que causamos na vida dos outros, e não nas conquistas visíveis que conseguimos para nós mesmos. A ressurreição de Jesus é, sem dúvida, o ponto culminante dessa história bíblica. Para Pilatos, que era um homem acostumado a lidar com a ordem e a lógica do império, a notícia de que Jesus havia ressuscitado era algo difícil de processar. Os romanos, com toda a sua racionalidade e método, não estavam preparados para algo tão sobrenatural e, ao mesmo tempo, tão impactante. Pilatos, em sua carta a Tibério, tenta relatar os eventos que ocorreram após a morte de Jesus, mas, como ele mesmo admite, o mistério da ressurreição deixou até mesmo os mais céticos perplexos. O que aconteceu naquele túmulo vazio? A história de Jesus não terminou com a sua crucificação, e isso, de alguma forma, abalou toda a estrutura de poder que Pilatos conhecia. Ao falar sobre a ressurreição, Pilatos nos revela uma profunda reflexão sobre o poder da fé.
Para ele, um homem que havia vivido toda a sua vida sob a lógica impiedosa do império, essa era uma noção que desafiava tudo o que ele acreditava ser possível. Como alguém que havia morrido de forma tão humilhante poderia voltar à vida? Mas essa história bíblica nos ensina que a fé não se limita ao que podemos ver ou entender, e que há momentos na vida em que o impossível se torna realidade. Pilatos, em sua tentativa de entender o que aconteceu, reflete sobre como o evento da ressurreição transformou tudo o que ele sabia sobre o poder e o destino. A ressurreição, como Pilatos viu, não era apenas um evento físico, mas também uma transformação espiritual que transcendeu o próprio corpo de Jesus. Esse evento alterou a percepção das pessoas sobre a morte, a vida e a esperança. Pilatos, que conhecia o império e suas estratégias, viu que Jesus, mesmo após sua morte, continuava a influenciar as pessoas de uma forma que nenhum imperador ou governante jamais conseguiria. A ressurreição trouxe uma nova compreensão de poder, algo que Pilatos ainda estava tentando entender. Ele sabia que mais do que uma simples vitória sobre a morte, aquele evento era um marco na história de toda a humanidade. Para Pilatos, o fato de que os discípulos começaram a proclamar a ressurreição de Jesus após o túmulo vazio só aumentava o mistério. Não era mais uma questão de política ou controle, mas de uma mensagem que transcendia as fronteiras de qualquer império. Aquilo que começou com simples palavras de sabedoria e milagres, agora se transformava em uma revolução espiritual. Pilatos, mesmo não compreendendo plenamente o que estava acontecendo, se via diante de algo que não poderia ser ignorado. A lição que tiramos disso é que muitas vezes o maior mistério e a maior transformação em nossas vidas acontecem quando menos esperamos, desafiando todas as nossas crenças anteriores. Essa história bíblica também nos ensina sobre a importância de estar aberto ao inesperado. Assim como Pilatos foi confrontado com a realidade da ressurreição de Jesus, muitas vezes na vida nos deparamos com situações que desafiam nossa compreensão. Mas é nesses momentos que devemos estar atentos ao que o futuro nos reserva, prontos para aprender e crescer com o inesperado. A ressurreição de Jesus, com todo o mistério e maravilha que ela trouxe, nos lembra que a vida tem uma maneira de nos surpreender e que o impossível, de vez em quando, se torna realidade. Essa história bíblica nos leva a refletir sobre o impacto profundo de Jesus, não apenas em sua época, mas até nos dias de hoje. A carta de Pilatos, cheia de detalhes sobre a aparência de Jesus e seus milagres, nos mostra um homem que transcendia todas as expectativas, alguém que tinha o poder de curar, ensinar e até desafiar as convenções de um império inteiro. Como será que o conhecimento de sua verdadeira natureza pode mudar a forma como vivemos nossas próprias vidas? O que podemos aprender com a sabedoria de Jesus, que resistiu à pressão, ao julgamento e à morte, e ainda assim deixou um legado inabalável? Agora, pare um momento e pense: será que você também tem seguido os ensinamentos que Jesus nos deixou? Será que está se deixando guiar por suas palavras de sabedoria ou permitindo que o mundo à sua volta distorça o que realmente importa? Essas perguntas não são apenas para refletir, mas para colocar em prática no seu dia a dia. Como Pilatos, muitas vezes enfrentamos dilemas, mas é a coragem de fazer o que é certo que nos leva ao verdadeiro propósito. Se você se sentiu tocado por essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre a Bíblia e descobrindo o que essas histórias têm a nos ensinar. E quem sabe, talvez você descubra mais segredos, mais revelações que podem transformar sua visão de mundo e de fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.